Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Big Data. Estamos na aula 3. Nesta aula veremos Hadoop versus Spark, suas características, comparações, casos de uso e responderemos a pergunta: qual é o melhor? Empresas de diferentes áreas estão investindo atualmente em Big Data Analytics. Elas estão analisando grandes conjuntos de dados para descobrir padrões escondidos, correlações desconhecidas, tendências de mercado, preferências dos consumidores e outras informações úteis para seus negócios. Os dois mais proeminentes frameworks para Big Data são Hadoop e Spark. Qual é o melhor? Em que caso eles são usados? É exatamente isso que faremos nessa aula. Começaremos falando sobre as características do Hadoop. Hadoop é um framework usado para armazenar e processar grandes conjuntos de dados, usando clusters de computadores, podendo escalar de um único computador até milhares de computadores. O Hadoop é formado por diversos módulos que trabalham em conjunto para criar o framework Hadoop, também chamado de ecossistema Hadoop. O HDFS é a unidade de armazenamento do Hadoop. O YARN é para gerenciamento dos recursos do cluster. Existem diferentes ferramentas analíticas como Hive e Pig, um banco de dados NoSQL como HBase e até o Apache Spark e o Apache Storm se encaixam no ecossistema Hadoop para processamento de Big Data em tempo real. Para ingestão de dados, temos o Flume, que é utilizado para dados não estruturados ou semi-estruturados, e o Scoop, para dados estruturados. O Spark é uma tecnologia para cluster de computadores que executa processamento super rápido, pois utiliza a computação em memória no cluster, otimizando o processamento. Enquanto o Hadoop utiliza constantemente os discos durante as etapas de processamento, o Spark faz todos esses passos de forma otimizada e usando somente a memória. O Spark é formado por diferentes módulos. O Spark Core Engine é responsável pelo processamento paralelo e distribuído no cluster. O Spark SQL integra processamento relacional com as APIs de programação funcional do Spark. O Spark Stream é usado para processar dados de streaming em tempo real. O MLlib contém bibliotecas de machine learning para o Spark. O GraphX é uma API do Spark para processamento paralelo de grafos. E o Spark-R permite executar programas escritos em R no Spark. Agora que tivemos uma visão geral desses dois frameworks, já temos condições de compará-los utilizando diferentes parâmetros, como performance, facilidades de uso, custo, processamento de dados, tolerância à falha e segurança. Vamos começar pela performance. Com relação à performance, o Spark é rápido, porque ele move os dados para a memória antes de iniciar o processamento, entregando análises próximas do tempo real, sendo adequado para sistemas de processamento de cartão de crédito, machine learning, análise de segurança e de processamento de IoT, que é a Internet das Coisas. Já o Hadoop foi projetado para obter dados continuamente de diferentes fontes, sem se preocupar com o tipo de dado e seu armazenamento em ambiente distribuído. O MapReduce usa processamento em lotes e não foi concebido para processamento em tempo real. O problema da comparação entre os dois é que eles têm diferentes maneiras de processar os dados e também possuem ideias divergentes quanto ao desenvolvimento de aplicações. Quanto a facilidades de uso, o Spark possui APIs amigáveis para R, Scala, Java, Python e SQL. O Spark possui uma interface interativa para os desenvolvedores pesquisarem e executarem outras ações e ter uma resposta imediata. Já o Hadoop permite a ingestão de dados de forma fácil, utilizando ferramentas como o Flume e o Scoop.
O Yarn pode ser integrado com múltiplas ferramentas, como Hive e o Pig para Analytics. O Hive é um componente de Data Warehouse que executa leitura, gravação e gerência de grande conjunto de dados em um ambiente distribuído, usando uma interface parecida com SQL. Assim, cada um, de seu modo, tem suas próprias formas de serem amigáveis, facilitando o seu uso. Com relação a custos, ambos, o Hadoop e o Spark, são projetos open source da Apache, não havendo custos associados com o software. O custo é apenas associado à infraestrutura. Ambos foram projetados para executar em hardware comum, com baixo TCO, ou custo total de propriedade. O armazenamento e processamento no Hadoop é baseado em disco, usando quantidades padrão de memória. O Hadoop precisa de bastante disco e alta taxa de transferência. Já o Spark precisa de bastante memória, que é relativamente mais cara que o disco. 1 GB em disco é muito mais caro que 1 GB em memória. Apesar de precisar de máquinas mais caras devido a esse requisito de mais memória, o Spark precisa de menos máquinas que o Hadoop, havendo um ponto em que o Spark se torna mais barato que o Hadoop, pois precisa de menos máquinas. Com relação ao processamento de dados, existem duas modalidades muito usadas em Big Data, o processamento em lotes e o processamento de streams. O Hadoop é um framework para processamento em lotes. Nessa modalidade, os dados são primeiro coletados, processados e somente mais tarde é que se obtém seu resultado. No Hadoop, o Yarn lê os dados do cluster, executa operações e grava os resultados de volta no cluster de forma repetida, até obter o resultado. O Spark é projetado para cobrir uma grande faixa de carga de trabalho, tais como aplicações batch, algoritmos interativos, consultas interativas e processamento de streams. O processamento de streams é a tendência atual no mundo do Big Data, processando dados conforme eles surgem em tempo real. Com relação à tolerância a falhas, ambos oferecem essa característica, mas de forma diferente. No Hadoop, o Yarn possui daemons mestres, que distribuem tarefas e monitoram as daemons escravos que as executam. Quando um daemon escravo falha, o daemon mestre reescalona as tarefas para outro daemon escravo. Quando um daemon mestre falha, outro daemon mestre assume a gestão dos daemons escravos. O HDFS garante tolerância a falhas através da replicação dos dados. Já o Spark são as RDDs, ou Resilient Distributed Datasets, que fornecem tolerância a falhas. Se uma RDD for perdida, ela é automaticamente recomputada, usando as transformações originais que a geraram. Essas transformações são operações matemáticas que geram os dados perdidos. Com relação à segurança, o Hadoop dá suporte a produtos de terceiros, como LDAP para autenticação, e também oferece criptografia de dados. O HDFS suporta permissão de arquivos com listas de controle de acesso, e o Hadoop oferece autorização a nível de serviço. Já o Spark suporta autenticação via segredo compartilhado, usando chave pública e chave privada. Então, essa foi a comparação desses dois frameworks baseado nesse conjunto de parâmetros. Em quais casos de uso essas tecnologias se ajustam melhor? Se uma aplicação requer processamento batch, como analisar uma grande quantidade de dados armazenados, não sendo necessário resultados instantâneos, então o Hadoop é a solução boa e econômica, mas ela é incapaz de processar dados em tempo real. Para análise de Big Data em tempo real, o ideal é usar o Spark. O Spark possui bibliotecas para processamento de grafos, sendo ideal para analisar redes sociais.
A MLlib permite trabalhar interativamente com algoritmos de machine learning. A força do Spark se baseia em suas habilidades de suportar fluxo de dados junto com processamento distribuído. Então, qual dos dois é o melhor? A resposta é que o Hadoop e o Spark não estão competindo um com o outro. Pelo contrário, eles se complementam muito bem. O Hadoop não pode substituir completamente o Spark. Atualmente, devido à necessidade crescente de processamento de stream, a demanda por mão de obra de Spark é maior que a demanda por mão de obra de Hadoop. Então é isso. Leia a apostila desta aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Conte para seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!